quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. They kill for one reason. They kill for food. They eat their victims. You understand that, Mr. Berman? That's what keeps them going. If we'd listened, if we dealt with this phenomenon properly, without emotion, Essa cena tá no comecinho do filme O Despertar dos Mortos, do Jorge Romero, que foi lançado em 1978, um filme clássico de zumbi, um dos meus preferidos, inclusive. Aqui a gente vê um médico num programa de TV tentando alertar a população sobre o ataque dos mortos-vivos e implorando para que a situação seja enfrentada sem emoção. E no contexto de um apocalipse zumbi, a gente sabe o que significa isso de sem emoção, né? Em vários desses filmes, os mortos atacam porque estão infectados, rapidamente contaminando todo mundo que entra em contato com eles, e claro, sem esperança de cura. Ou seja, para sobreviver você precisa matar antes de pensar duas vezes. Esses infectados precisam ser exterminados antes que eles contaminem o restante da população. E matar uma dessas pessoas sem cerimônia, dentro dessa história, costuma ser um sinal de força, de esperteza e de capacidade de sobrevivência. Let me tell you something. You have my permission. I ever turn into one of those things? Do me a favor, blow my fucking head off. Oh, you can count on that. E eu sei, tudo bem, beleza, nem todo zumbi. Isso é mais uma observação geral desse gênero do que uma tese que se aplica em todo e qualquer filme, série, quadrinho, jogo e piada de papagaio que tem pessoas mortas comendo gente. E eu venho pensando muito nisso no contexto da pandemia da Covid e em como doenças reais envolvem, na verdade, inúmeras variáveis em vez das regras herméticas e irrevogáveis que são comuns em filmes de zumbi. You had to get a gun and learn how to use it. Which leads me to my second rule, the double tap. Vírus de verdade mudam. Infecções de verdade se manifestam nos nossos corpos de maneiras diversas e às vezes inconsistentes e imprevisíveis. A maneira como a gente lida com esses problemas pode variar bastante, dependendo do lugar, da época, da pessoa infectada, dos fatores socioculturais, enfim, várias coisas. Mas não é só isso. No mundo real, seres humanos costumam cuidar dos doentes e proteger uns aos outros. Se o morador não vai até a vacina vai até ele. A equipe de saúde de Araçatuba está passando em frente à sua residência. Quase sempre. Mas no mundo do apocalipse zumbi, essa característica tão fundamental da humanidade costuma ser retratada como algo meio ruim. Sentir empatia por outras pessoas pode ser um defeito, uma fraqueza, atrapalha. Agora contrasta isso com o livro A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Eu sei, eu tô comparando um gênero inteiro com um livro só. Não gostou, me processa. A protagonista dessa história se chama Lauren Olamina, e ela vive num futuro meio apocalíptico, o distante ano 2027. Ela tem uma doença ou uma condição que é chamada no livro de hiperempatia, ou simplesmente compartilhamento. Ela sente o que as outras pessoas sentem. Se alguém leva um tiro perto dela, ela sente a dor desse tiro. E essa doença, ou sei lá o que é isso, é um incômodo no início do livro. Mas à medida que a história avança, a hiperempatia começa a se tornar cada vez mais parte de Lauren. Não exatamente como uma doença ou um estorvo, mas como algo que norteia e motiva as decisões da personagem. Em A Parábola do Semeador, empatia é uma espécie de superpoder. Mas o vídeo de hoje não é nem sobre zumbi, nem sobre Octavia Butler. Eu sou muito complexa. Eu quero falar, sim, de empatia, mas no contexto da obra do autor Philip K. Dick. Você provavelmente conhece ele como o cara que escreveu o livro que inspirou o filme Blade Runner, que não tem nada a ver com nada do que eu falei até agora, mas tem sim. A gente vai conversar sobre isso, sobre empatia, sobre futuro, sobre ficção científica, sobre robôs e, acima de tudo, sobre seres humanos. Afinal, somos todos seres humanos, né? Tô viajando? Ok, antes de qualquer coisa, vamos abrir o jogo aqui. Esse vídeo é patrocinado. O motivo pelo qual eu vou falar sobre o Philip K. Dick é que ele é um dos principais nomes da editora Aleph, que tá relançando todos os livros do autor que estão lá no catálogo da editora. Eu tô com vários aqui, inclusive, ó. Eu não sei nem mais onde guardar tanto livro. A coleção inclui também essa novidade aqui, ó. Os 3 Estigmas de Palmer Eldritch. Uma história sobre aquecimento global. Ai, que calor! E já tá disponível pra pré-venda lá no site da Aleph. E tem mais uma coisinha, viu? Peraí, deixa eu ir aqui embaixo. É isso aqui, ó. Uma biografia do Philip K. Dick. Eu estou vivo e vocês estão mortos. Olha que legal, olha que capa linda. Tudo. E se você usar o código HORATIAGO lá no site da Aleph, você ganha um desconto de 40% em todos os livros do Philip K. Dick e na biografia do autor. Não é legal? Não é tudo? Gostou, querida? Então vá lá no site e arrase. Mas antes disso, volta aqui comigo, não sai do vídeo, porque eu tenho muito o que dizer ainda. Você provavelmente conhece o Philip K. Dick por causa desse livro aqui, ó. Olha o nomezinho que tá escrito aqui bem pequenininho, ó. Android Sonho com Ovelhas Elétricas é o nome do livro que inspirou o
filme Blade Runner, que tá com o título grandão aqui, ó, Blade Runner. Por quê? Porque as pessoas lembram mais do filme do que do livro. Mas não deveria, e é pra isso que eu tô aqui. Enfim, androides sonham com ovelhas elétricas. Sonham? Eu não sei se sonham, deve sonhar. Mas tem várias outras obras do Philip K. Dick que já foram adaptadas pro cinema e pra TV. Tem o filme Minority Report, que é baseado num conto. Tem o Total Recall, que também é baseado num conto. Tem a série The Man in the High Castle, que é baseado no livro O Homem no Castelo Alto. Tem o Homem Duplo, que virou um filme com Keanu Reeves em 2006. E vários contos do Philip K. Dick foram adaptados na série Electric Dreams, que estreou em 2018. Eu tô esquecendo alguma coisa? Ah, o filme Zoando na TV é baseado... Mas apesar do Philip K. Dick ter sido adaptado tantas vezes, eu tenho uma sensação de que ele não é tão conhecido como outros autores de ficção científica mais ou menos da mesma época. Tipo Asimov, Arthur C. Clarke, Roberto Carlos. Ele não é tão famoso nem tão premiado quanto esses caras. Então, com isso em mente, eu passei as últimas semanas lendo. E foi ótimo porque o Philip K. Dick escreve super bem. Acho que ele devia trabalhar com isso. Os livros dele têm uma leitura bem fácil e bem instigante, e as ideias que ele tenta discutir e a forma como ele aborda essas ideias são bem interessantes, e é tudo meio perturbador às vezes. É pra isso que a gente lê ficção científica, né? Então sim, eu tô aqui pra apresentar você ao mundo místico de Philip K. Dick. Mas não é só isso não, a gente vai falar de outros assuntos também. Eu preciso de alguma coisa pra colocar na thumb, né? Então fica aqui comigo, porque no final do vídeo eu vou revelar a minha verdadeira opinião sobre o clipe novo da Anitta. E ainda se vier... Não, mas falando sério agora. Eu acho que esse vídeo pode ser uma ótima oportunidade pra gente conversar um pouco sobre o gênero ficção científica e os temas que costumam aparecer nessas obras. E o trabalho do Philip K. Dick talvez seja um ótimo ponto de partida. Vamos começar por aí então, classe? Vamos, gente? Vocês não tem como me responder, né? O tema da consciência humana e da natureza da realidade aparece na filosofia hindu, nos homossexuais da Grécia Antiga, nos escritos de São Tomás de Aquino, no BBB e em muitos clássicos da ficção científica. O livro Neuromancer, de William Gibson, publicado em 1984, usa a inteligência artificial e a construção de memórias para questionar a existência de, enfim, tudo. E ele é tido como uma importante inspiração para filmes como Ghost in the Shell, Matrix, Ex Machina e Xuxa Requebra. Quebra, requebra, quebra. Toda essa discussão, pelo menos dentro da ficção científica, tem uma conexão forte com o trabalho de Philip Kindred Dick, conhecido simplesmente como Philip K. Dick, ou PKD, ou que é esse gente tão lindo, meu Deus. Ele nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1928, e começou a escrever ficção científica aos 23 anos. Mas Philip era um cara cheio de problemas. Ele era meio paranoico, sofria de ansiedade, até largou os estudos por causa disso, e tinha uma relação complicada com certas substâncias. Uma relação que envolvia também religião e experiências supostamente paranormais. In other words, how can change take place outside of linear time at all? In any sense, to any degree. E essas questões se refletem no trabalho do autor, que constantemente aborda a relação do ser humano com a realidade que o cerca, com a natureza da consciência e com os estranhos limites entre o que é real ou não. Não existe. Em O Homem do Castelo Alto, a trama descreve um mundo alternativo em que a Alemanha nazista venceu a Segunda Guerra Mundial, mas essa realidade é colocada em xeque através do uso da metalinguagem e de antigos textos chineses. A gente não tem uma resposta definitiva se esse mundo existe mesmo, porque, de acordo com Philip K. Dick, ninguém tem essa certeza, nem dentro, nem fora da ficção. Em várias obras do Philip K. Dick, a gente embarca em novos mundos fantásticos e perturbadores, mas esse mergulho não acontece com uma pílula vermelha ou entrando na toca de um coelho. Que lugar esquisito para uma festa! Não existe um marcador claro entre realidade e ilusão, ou entre o ser humano e uma máquina, por exemplo. Não existe diferença óbvia entre experiências religiosas, alucinações, pesadelos e realidade virtual. Uau, a meta-realidade! Uma das coisas que eu achei interessante é como o Philip evita certos julgamentos morais. Quando ele fala de religião, eu não sinto que ele tá dizendo que religião é uma coisa boa ou ruim. Quando ele fala de drogas, não é tipo, sou careta, drogas, blá. E nem o contrário. Ele tá falando sobre a condição humana, sobre experiências humanas que existem, que fazem parte da vida. Aqui, fora do livro ou dentro da história. E essas experiências, religião, drogas, sexo, tecnologia, elas se misturam. Uma vai moldando a outra. Elas não estão isoladas. E isso veio chamando minha atenção nas últimas semanas, à medida que eu ia conhecendo melhor a obra dele. E eu achei curioso porque essas ideias, parece que elas estão muito presentes na ficção científica, mas nem tanto. Várias obras que foram direta ou indiretamente influenciadas pelo trabalho do Philip K. Dick, na minha opinião, falham em capturar essas ambiguidades. Até Blade Runner, que é um ótimo filme, inclusive, mas que foge completamente das principais questões que são discutidas no livro original. Quite an experience to live in fear, isn't it?
A gente vai chegar lá. Em muitas histórias em que a realidade que a gente conhece é questionada, como Matrix, por exemplo, a gente é conduzido a tentar encontrar uma resposta final que supostamente existe em algum lugar, mesmo que fora do filme. Em Philip K. Dick, não é que a gente não sabe se o mundo é real ou não, é que não tem como saber. A gente não vai descobrir. Não é que é um mistério se Harrison Ford é ou não é um robô, é que não dá pra saber. Você pode tentar descobrir, mas nunca vai ter certeza. É essa dúvida e essa mescla entre ilusão e realidade que marca boa parte da obra do Philip K. Dick. Como alguém que tinha transtornos mentais, que tinha questões com religião, com drogas e com o que ele entendia como paranormalidade, a busca por algum senso de realidade era algo muito presente na vida desse cara. Ou será que eu tô viajando? Bom, no início do vídeo eu tava falando sobre empatia. Lembra? Já faz tanto tempo. E o motivo pelo qual eu falei de empatia não é porque eu vou começar a falar da minha saúde mental, que tá ótima, inclusive, não entendi nem a pergunta. O motivo de eu ter falado sobre empatia especificamente é que eu quero falar sobre Blade Runner. E lá vamos nós. Blade Runner é um filme de 1982, dirigido por Ridley Scott e protagonizado por Harrison Ford, Ana Maria Braga e o cantor Supla. Ele é mais ou menos baseado, como eu falei, num livro do Philip K. Dick chamado Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Tem uma interrogação, tá? É muito estranho pra mim falar o nome desse livro. A interrogação acaba comigo. Eu não sei colocar uma pergunta no meio de uma frase que não é uma pergunta. É muito estranho pra mim. Então, a partir de agora, eu vou me referir a esse livro apenas como Ovelhas Elétricas. Sem interrogação. Quando eu falar Blade Runner, eu tô falando do filme. E quando eu falar Ovelhas Elétricas, eu estou falando do livro. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Vamos falar do filme agora. Blade Runner não foi um grande sucesso de bilheteria na época, mas hoje é considerado um clássico da ficção científica e uma das principais referências no subgênero cyberpunk. É um filme muito importante e muito cultuado, mas o lançamento dele nos cinemas foi uma pequena grande bagunça. Ridley Scott não gostou do corte que foi exibido na estreia e nem da suposta versão do diretor que foi lançada sem autorização do diretor. Sim, a versão do diretor não foi autorizada pelo diretor. Eu não mandei, eu não permiti, eu não autorizei. E o resultado de décadas de brigas entre Scott e o estúdio é que hoje existem 7 versões de Blade Runner por aí. Eu não tô nem exagerando. E nenhuma dessas 7 versões é exatamente fiel ao livro. E eu não tô falando isso de implicância não, tá? Não é porque o livro é melhor que o filme ou porque o filme é ruim porque é diferente do livro, não. É que Blade Runner e Ovelhas Elétricas são obras bem diferentes. O filme e o livro, eles partem de uma premissa bem parecida, mas vão em direções diversas, cada um vai pra um lado. E essa premissa é mais ou menos o seguinte: as duas obras se passam num futuro meio distante, o livro em 1992 e o filme em 2019, e elas começam quando um caçador de recompensas chamado Rick Deckard assume a missão de capturar e aposentar um grupo de androides tão evoluídos e tão sofisticados que eles são praticamente indistinguíveis de seres humanos. A única maneira de identificar um deles é através de um teste chamado Voight-Kampff. É aí que a gente se depara com uma das mais importantes diferenças entre Blade Runner e Ovelhas Elétricas. No filme, o Voight-Kampff é descrito vagamente como um teste psicológico, enquanto no livro ele é descrito como um teste de empatia. A gente aprende logo no começo da história que a grande diferença entre um ser humano e um androide tá na capacidade de se colocar no lugar do outro, de mais ou menos sentir o que o outro sente, algo que, em tese, um ser sintético seria incapaz de fazer. Robô não tem saúde mental. Em Ovelhas Elétricas, o livro, esse tema da empatia aparece em tudo que é lugar, não só na hora de identificar um androide. Existe um ritual que as pessoas praticam que envolve um dispositivo que é chamado de caixa de empatia. As pessoas ligam essa caixa e, através dela, elas se conectam com as mentes umas das outras e com a mente de uma figura misteriosa e talvez religiosa chamada de Mercer. Uau, a meta-realidade. Elas passam a sentir o que as outras pessoas sentem enquanto estão conectadas. Todo mundo que tá conectado ali sente o que todo mundo tá sentindo naquela hora. Uma coisa meio mística, porém tecnológica. Nada disso aparece no filme, inclusive, é só no livro. E em vários momentos a gente vê alguns dos personagens buscando essa caixa em momentos de turbulência emocional. Ou seja, empatia nessa história não é só o que separa um ser humano de um androide. Empatia é algo tão intrinsecamente humano que é isso que as pessoas buscam em momentos de crise, quando elas se sentem isoladas numa realidade hostil. Como eu disse, essa experiência de comunhão mística tá ali em contraste com as experiências de vida dos androides, que em tese são incapazes de sentir essas emoções humanas. As coisas começam a ficar mais complicadas quando o Rick Deckard começa a interagir com esses androides e a perceber que alguns deles pensam que são humanos. Por causa de memórias falsas que são implantadas nesses seres sintéticos, alguns deles acreditam piamente que eles têm uma história de vida, que eles têm pai, que eles têm mãe, que eles têm uma vida, que eles nasceram em algum lugar. Enfim, que eles são
humanos. Essa nova percepção é o que faz o Rick começar a duvidar da própria humanidade, porque talvez as memórias dele sejam falsas também. Mas não é só isso não. O interessante pra mim é que o que faz ele achar que talvez não seja humano é quando ele começa a sentir empatia pelos androides, mesmo ele sabendo que os androides são, em tese, incapazes de sentir empatia. É o fato dele se sentir mal por matar um desses androides que vira a cabeça desse personagem do avesso. Como que pode um humano, sentir empatia por algo que não é humano? Como que pode isso? E essa que é a grande pergunta, eu acho. O que torna alguém humano? É a capacidade de sentir empatia ou é simplesmente ser digno de empatia? Tô viajando? Pra gente adentrar nessa discussão de verdade, eu vou precisar voltar um pouquinho para falar de zumbi de novo. Existe um exercício mental atribuído a esse filósofo aqui, chamado David Chalmers, que propõe o conceito de um zumbi filosófico. É mais ou menos o seguinte, nas palavras dele. A maneira mais óbvia, embora não a única, de investigar a superveniência lógica da consciência é considerar a possibilidade lógica de um zumbi, alguém ou algo fisicamente idêntico a mim, ou a qualquer outro ser consciente, mas carente de experiências conscientes. A ideia aqui é refutar o argumento de que a consciência está vinculada ao corpo biológico, à fisiologia, a qualquer coisa física. Ele quer provar que a consciência existe por si só. Por isso que ele propõe um exercício. Imagina uma coisa que parece uma pessoa, tem todos os atributos de uma pessoa, mas não tem consciência. Não é uma pessoa. Bom, para um homem cis, branco e possivelmente hétero, isso pode ser um exercício imaginativo extremamente disruptivo, né? Meu Deus. Mas se você existe no mundo e você faz parte de algum grupo marginalizado, é possível que a experiência de ser desumanizado seja uma parte considerável da sua vida. Dependendo de quem você é, de onde você vive, da sua aparência, etc, 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 você pode ser igualzinho a uma pessoa, mas não ser uma pessoa no olhar da sociedade, no olhar das políticas públicas, do acesso à educação, a saneamento básico, a tantas coisas. Essa ideia está muito presente em Ovelhas Elétricas e ela aparece de diferentes formas. Os androides são exatamente iguais a seres humanos, completamente indistinguíveis de um ser humano, mas eles são escravizados, caçados, eles não têm direito a ter posses, eles não têm direitos civis, eles não são gente. Mas talvez você esteja me ouvindo agora e achando que eu tô forçando a barra. Você leu o livro, afinal? Os androides são assassinos, eles matam gente. Então, seres humanos também, né? Mas vamos deixar os robôs pra lá um pouquinho. Vamos falar de outras coisas que aparecem no livro. Eu quero falar do mundo onde essa história se passa. É um futuro distante, depois de uma grande guerra que devastou o planeta e fez com que boa parte dos sobreviventes desse conflito migrasse pra Marte. O planeta, não a Sailor. Quem ficou na Terra agora precisa viver num planeta coberto de poeira radioativa, numa situação mais ou menos parecida, mas não tão ruim quanto a cidade de São Paulo. Pelo menos não existe o bairro de Pinheiros nesse futuro. Nada contra. Mas enfim, as pessoas que foram muito expostas a essa poeira radioativa são consideradas especiais, e não no bom sentido. Uma pessoa considerada especial, ela não tem direito de se reproduzir e ela não pode viajar pra Marte, onde a vida é um pouco menos distópica, aparentemente. O segundo protagonista de Ovelhas Elétricas é um desses especiais. O nome dele é J.R. Isidore, e além dele ter tido a mente e o corpo afetados pela poeira radioativa, ele também não conseguiu passar num teste de QI que as pessoas fazem pra ter acesso a alguns direitos básicos. E por causa disso, ele é enquadrado como um cabeça de galinha, que é uma subcategoria de cidadão nesse mundo. Uma pessoa intelectualmente limitada que, por causa disso, nunca vai ter acesso a um emprego minimamente digno, por exemplo. Entre outras coisas. Imagina viver num mundo assim. A guerra e a poeira radioativa também tiveram uma outra grande consequência. A maioria dos animais morreu e, por causa dessa escassez, ter um animal em casa é considerado um luxo, um status, que chique, ou mais uma forma de estratificação social. Por causa desse valor atribuído ao animal como uma commodity, uma empresa privada começou a fabricar réplicas robóticas de animais. Então as pessoas têm bicho em casa, mas a maioria deles são elétricos. E um grande fator de ansiedade social é a possibilidade de algum vizinho descobrir que o seu animal não é de verdade. Mas ele é como se fosse da outra da família. Inclusive é daí que vem o nome do livro, porque o personagem principal, o Rick Deckard, ele tem uma ovelha elétrica em casa e ele morre de medo dos vizinhos descobrirem que a ovelha não é de verdade. E é por isso que ele é um caçador de recompensas, porque é uma profissão que paga bem e ele quer um dia ter dinheiro pra comprar uma ovelha real, pra que assim ele esteja verdadeiramente inserido na sociedade. É exatamente igual a ter uma samambaia no centro de São Paulo. Então tem várias regras pra viver nesse mundo, né? Pra ser considerado gente de verdade, pra ter acesso a uma vida minimamente digna. Não é só a empatia que funciona como uma linha que separa um ser humano de algo que só parece um ser humano. Aliás, lembra do teste de empatia? Tem um momento no livro em que um personagem dá a entender que uma pessoa esquizofrênica, neurodivergente, enfim, ela não conseguiria expressar a empatia de uma forma que fosse identificável pelo teste. O que significa que uma pessoa de verdade poderia facilmente ser categorizada como um robô e, por causa disso,
disso, consequentemente, ela não teria mais os mesmos direitos que um ser humano normal. Essa pessoa, a partir de um diagnóstico falho, não teria mais direitos civis. Ela não teria mais o direito de ter posses, de morar onde ela quisesse morar, de viver a vida que ela gostaria de viver e, claro, ela poderia ser assassinada sem cerimônias pela polícia. Imagina viver num mundo assim. Pois é, né? É babado. Pra pensar um pouquinho, né? Várias discussões sobre a consciência humana na ficção científica são conduzidas por homens brancos e privilegiados. Não só na ficção científica. É que toda vez que eu leio uma sinopse que é tipo, nossa, imagina se no futuro a humanidade foi escravizada por um sistema opressor. Toda vez que eu leio isso, eu fico assim, amore, em que mundo você acha que a gente vive? O que eu acho interessante na obra do Philip K. Dick é que, embora ele tenha sido, sim, um homem branco com um certo privilégio, ele era peculiar. Ele tinha algum transtorno mental que ninguém sabe direito o que era. Inclusive, ler sobre isso hoje em dia é meio esquisito. Porque as pessoas usavam um vocabulário não muito legal na ótica de hoje pra falar desses transtornos. A primeira vez que eu li sobre isso, inclusive, foi num texto de um fã que chamava o Philip K. Dick de louco, de perturbado e de várias outras palavras menos gentis. Mas enfim, os tempos mudam, o vocabulário muda, a língua é viva. Mas o que eu tava falando mesmo? A preocupação do Philip K. Dick com a origem da consciência vinha de um lugar muito particular. Vinha de uma pessoa que, por exemplo, não conseguiu terminar os estudos porque era doente. Isso se reflete nas histórias dele porque, diferente de outros autores, mais ou menos da mesma época, ele não parte da premissa de uma categoria humana única. Ele entende, do jeitinho dele, que existem pessoas que têm sua humanidade revogada por causa de parâmetros arbitrários e supremacistas. Eu não sei se ele usaria essas palavras especificamente. Essa é a minha leitura. Qual o problema? Pra concluir essa reflexão doida sobre um cara que morreu 30 anos atrás, eu queria ler uma frase muito famosa do Philip K. Dick, que inclusive aparece no verso da biografia dele aqui, ó, que é essa biografia que está lá no site da Aleph. A frase diz o seguinte: realidade é aquilo que, quando se deixa de acreditar em sua existência, não desaparece. Babado. A impressão que eu tenho é que esse cara passou a vida inteira tentando entender a realidade, tentando encontrar alguma coisa que definisse o que é real. Ele era um homem cristão, paranoico, ansioso e viciado em anfetamina, que é ótima combinação, inclusive. O senso de realidade e de humanidade dele estava completamente fragmentado. Mas será que estava errado? Talvez a experiência humana seja alguma coisa muito parecida com isso mesmo. Uma combinação esdrúxula de vivências dissonantes no seu corpo, uma necessidade quase patológica de entrar na cabeça das outras pessoas pra entender alguma coisa, uma eterna dúvida se tudo que existe ao nosso redor realmente está acontecendo e o impulso de procurar respostas em coisas que não existem, mas que se tornam verdade pela força da crença coletiva. Tô viajando? Bom, agora sim, finalmente, a minha opinião sobre a nova da Anitta. A minha opinião